Qualidades e defeitos, todos nós temos, mas isso são atributos meramente humanos. Afinal de contas, se o assunto é Deus, não há margem para poder ter defeitos, somente qualidades, não é mesmo? Poderia Deus ter algum defeito? Na boca do crente a resposta seria jamais. Mas aí vem a pergunta, será que Deus teria defeitos? Porque uma vez que ele tem defeitos, ele deixa de ser perfeito. Curioso, né? Tá querendo entender onde eu quero chegar? Fica comigo aqui até o final. Olá, seres abençoados, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Xavier e sejam muito bem-vindos ao canal Teologando Polemicamente. E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, Deus pode mentir? Bom, com certeza na maioria da boca dos religiosos vai dizer que não, né? Que Deus não pode mentir. Na boca dos ateus, sim, vão falar que pode mentir. Mas vamos entender isso dentro da escritura? Será que Deus pode mentir ou não? Bom, eu vou compartilhar o meu esboço com vocês na tela para vocês irem acompanhando o raciocínio, tá? Pegue a sua Bíblia e me acompanhe. Vamos lá? Bom, pessoal, tá aí o esboço na tela, né? Com o título do vídeo, Deus pode mentir? Bom, vou colocar de início aqui Hebreus 6,18, que diz assim: para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, né? Ou seja, nesse versículo aqui a gente pega dizendo que é impossível que Deus minta. Mas vamos entender agora o que é mentira, ok? Segundo o dicionário é ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude, hábito de mentir, certo? Ou seja, no popular tudo que é contrário da verdade é mentira, né? Uma vez que você não conta o que realmente aconteceu, você mentiu. Uma vez que você me engana, me prometendo alguma coisa e não cumprindo, você mentiu. Mesmo que lá na frente você venha até a cumprir, mas naquele momento em que você me prometeu algo e você não fez, você mentiu, né? Você me enganou, né? A partir do momento que você me conta alguma coisa também da qual você não vai fazer, você me contou só por contar, ou seja, você me enganou, você mentiu. Então, mentira no popular é isso, né? Quando você é o contrário da verdade. Se você não falou a verdade, você mentiu. Mas aí as pessoas gostam muito de entrar nessa questão do mas a pessoa não mentiu, ela omitiu, né? Vamos entender um pouquinho também o que é essa questão da omissão, né? A omissão. Bom, ato ou efeito, segundo o dicionário, né, de não mencionar algo ou alguém, deixar de dizer, escrever ou fazer algo. Ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer, preterição, esquecimento. Essa aqui eu acho muito legal, essa 3.3 aqui. Ato ou efeito de não fazer o que moral ou juridicamente se deveria fazer e de que resulta ou pode resultar prejuízo para terceiros ou para a sociedade. Então, gente, quando você, às vezes a sua falta de uma informação, a sua omissão pode prejudicar terceiros e a sociedade, pode resultar em prejuízo, né? Vamos lá continuar. Falta de ação, inércia, passividade, falta de cuidado, de atenção, descuido, negligência. O que foi omitido, lacuna, falta, o lapso. Ou seja, no popular seria o quê? Você me contou uma história, você não me contou 100% dela, omitiu alguns fatos, até aí tudo bem, mas só que você tem que lembrar que isso pode resultar em prejuízos para mim futuramente. Às vezes uma falta de uma informação que você não me deu a respeito de uma história que eu precisava saber da verdade, na íntegra, essa falta de informação pode ter me prejudicado lá na frente, certo? Ou seja, você cometeu um erro, né? A partir do momento que você omitiu, né? Sim ou não, mas nessa questão que eu coloquei aqui, sim, você teria cometido um erro, ok? Mas aí, por que eu tô colocando tudo isso? Bom, porque aí vem a pergunta. Alguns desses atributos acima podem fazer parte do caráter de um Deus? E aí? Né? Deixa aí para vocês responderem. Por quê? Porque para um ser humano isso daí é meramente comum, né? Não é verdade? Agora, pode fazer parte do caráter de um Deus? Bom, fica aí a perguntinha para vocês responderem aí no coraçãozinho de vocês. Vamos ao texto agora? Bom, o texto se encontra em Gênesis 2, do 15 ao 19, ok? Um texto muito conhecido, muito conhecido mesmo. Vamos lá.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Detalhe para essa palavra guardar, que a gente vai voltar nela depois. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, entenda, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Ou seja, existia um mal contido dentro daquela árvore, ok? E dela não comerás, porque no dia, ou seja, no dia, não é amanhã, não é depois, é no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Bom, destaque que eu coloquei aqui, ó. Deus formado da terra todo o animal do campo, ou seja, toda a criação é dele. Então, o animal que ele criou veio com todas as características que ele quis, tá? Que Deus quis, ok? Vamos entender isso aqui. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Olha só, de novo ele repete que o Senhor Deus tinha feito. Deus criou todo o animal do campo e a serpente era a mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Agora vem a pergunta: quem fez ela astuta? Foi eu? Foi eu? Foi você? Não, quem fez ela astuta foi Deus. Deus colocou a astúcia na serpente e é criação dele, meramente dele. E o texto continua como vida que segue, ó, no mundo já embala. E esta disse a mulher, a serpente já saiu falando já. E assim, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba que a serpente indagou Eva, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, por que eu dei uma ênfase nessa frase aí, nem nele tocareis? Porque em nenhum momento Deus disse isso, tá? Deus em nenhum momento disse nem nele tocareis, ok? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É o que o texto está dizendo. Aí Eva já acrescentou aqui: nem nele tocareis. Bom, o que pode ter acontecido aqui, a título de curiosidade? Ou Adão falou alguma coisa para ela: ó, não coma, nem toque, hein? Nem toque. E ela pegou isso para ela e depois ela retransmitiu para a serpente, né? O que pode ser, ou foi coisa da cabeça dela mesmo para dar uma ênfase para a serpente, mas que Deus falou isso, não. Deus não disse nem nele tocareis. Então, né? Vamos continuar o texto aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente, ela disse que ela não morreria, que a Eva não morreria, e que no dia em que ela comerdes, os seus olhos se abririam e eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, ok? Então, neste ponto aqui, observamos que a serpente até aqui era apenas um animal criado por Deus, conforme o texto mesmo diz. A teologia denominacional, quando eu chamo de teologia denominacional, quer dizer a igreja, vai dizer que a serpente foi possuída pelo diabo. Pois é, gente. As pessoas, quando elas não têm explicação de algum texto, elas precisam espiritualizar, né? Não que isso seja errado, mas a partir do momento que você cria alguma coisa muito fora do contexto do que está escrito na palavra, você inventou, né? Então a igreja gosta de pregar isso, né? A maioria dos teólogos da igreja, os denominacionais, eles pregam que não, é porque a serpente foi possuída pelo diabo. Será que foi mesmo possuída pelo diabo? Bom, vamos lá. A pergunta é, como eu disse agora, onde está escrito isso? A maioria dos teólogos vão querer utilizar dessas referências de Apocalipse para defender esse pensamento. Os teólogos, eles utilizam do Apocalipse para defender a questão da serpente e a questão do diabo. Mas a gente vai entender umas coisinhas aqui agora. Eu coloquei os textos aqui, ó. Apocalipse 20, versos 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E temos Apocalipse 12, 9, que diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo
quando ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então é utilizado muito esses textos aqui para poder alimentar da base para aquela fala, né, de que o diabo que a serpente foi possuída pelo diabo. Só que aqui esses textos só mostram que a serpente é o diabo, né? O que também é outro problema, mas a gente vai chegar lá. Mas o texto em nenhum momento mostra nenhum tipo de possessão aqui, só mostra que a serpente é o diabo, entendeu? Então aqui vemos que os textos afirmam que a serpente, então, aqui, ó. Aqui vemos que os textos afirmam que a serpente era o próprio Satanás. E em nenhum momento é mencionado qualquer tipo de possessão, como eu disse agora há pouco. Mas aqui ainda temos a mesma questão. Onde está escrito isso? O autor do Apocalipse tirou essa ideia de onde? Ele só teria a Torá / Antigo Testamento para formular essa ideia. Caso contrário, ele tirou da onde tudo isso? A única resposta plausível seria que foi pela revelação que o autor recebeu. Mesmo assim, não tem base para sustentar uma suposta possessão da serpente. Ou seja, o que a gente pode entender aqui para responder essas perguntas que eu fiz aqui é que João, o autor, ele recebeu a revelação. Como o próprio livro de Apocalipse é revelação, então pode ser que ele tenha recebido essa revelação a respeito disso. Até aí tudo bem, mas só que mesmo assim não tem base para sustentar uma suposta possessão da serpente. Ou seja, dentro da escritura você não vai ver base para uma serpente ser possessa, né? E aqui a gente vai retornar aqui a palavra guardar lá de Adão, que eu quis dizer para vocês, para a gente lembrar dessa parte aqui. Por quê? Porque faz todo sentido no que eu vou dizer aqui agora. E pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. A pergunta é, guardar o que de quem? Porque agora nós temos a questão aqui, né, do diabo, né, vamos dizer assim. Se esse guardar foi antes da queda, de quem que Adão estava guardando, né? Se foi antes da queda. Porque as pessoas gostam de dizer que o mal, né, que as pessoas costumam dizer que o mal começou a partir da queda de Satanás e ignoram completamente que todo o mal já estava contido na árvore do conhecimento, ou seja, o mal já estava contido na árvore, mas as pessoas gostam de atribuir ao mal a partir do momento que Satanás cai. Só que se esse guardar o jardim foi antes da queda, Adão guardava o que de quem? Fica aí a pergunta, né? E se Satanás, se a serpente foi realmente Satanás que foi lá no jardim antes da queda, a gente precisa raciocinar uma coisa. Então, naquele momento ali, ela teria que ser expulsa. Naquele momento, se foi antes da queda, naquele momento ela teria que ser expulsa. E aí os textos de Ezequiel 28 e Isaías 14, que fala lá, tu eras querubim da guarda, ungido para proteger, tu quis ser semelhante ao Altíssimo e tal, e aí mostra que ele foi expulso, tal. Essa parte tinha que estar constando lá. Um exemplo, tinha que estar lá constando lá, porque no dia em que deste do fruto para Adão e Eva comer, no dia que tentaste Eva comer o fruto, tal, nesse dia te achou-se iniquidade em ti. Tinha que ser alguma coisa assim, se foi antes da queda. Se a serpente realmente é Satanás, ela deu o fruto antes da queda, então ela teria que Satanás teria que ter sido expulso neste momento. E essa expulsão teria que estar sendo mencionada nesses textos aí, de referência. Ok? Mas e se foi depois da queda? Aí essa já é clássica, né? Se foi depois da queda, vem aquela pergunta básica. O que ela estava fazendo no jardim? Como é que ela conseguiu entrar ali? Deus não viu? Deus não viu? Passou desapercebida? Ela tem esse poder para enganar a Deus? Né? E ir lá fazer toda aquela meleca que foi feita lá? E aí fica esse questionamento para vocês refletirem. Então vamos dar sequência aqui, né? Em Gênesis 3, de 1 a 5 diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ou seja, Deus disse... Vamos lá. Deus disse: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Morreu? Não morreu. Comeram no dia? Não morreu. Ponto para a serpente. A serpente disse: no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ela disse aqui, ó, se abrirão os vossos olhos.
Ok? E aí tá aqui, ó. Então foram abertos os olhos de ambos, ou seja, mais um ponto para a serpente aí, né? E vamos lá. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E que Deus visitava Adão lá no jardim, então tudo, né? Só que chega lá, Deus pergunta assim, ó, onde estás? A onisciência de Deus aí caiu por terra, né? Que tipo, meu Deus do céu, o Deus não sabe onde Adão tá, mas beleza, né? E aí Adão fala que estava com vergonha, que estava nu, que se escondeu. E aí Deus, né, quem te mostrou que estavas nu? Começou de novo a onisciência falha, né? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Bom, a partir desse momento aqui, Deus vai começar a dar uma sentença para cada personagem aqui. Vai dar uma sentença para a serpente, uma para a mulher e outra para Adão, né? Então vamos lá. A serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andará e pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti, a serpente, a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, ele vai botar inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça. Esta quem? A semente da mulher te ferirá a cabeça e tu, a semente da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Ok? Bom, vamos lá. Outra coisa que não faz sentido. Se a serpente foi possuída, que culpa ela teria? Pois, segundo sabemos, somos animais racionais e os outros animais irracionais, não é isso que a ciência diz? Existe algum texto dentro da escritura onde Satanás oferece algum pacto com a serpente para que ela se deixasse possuir? É uma pergunta. Porque aí faria mais sentido Deus castigá-la uma vez que ela se deixou possuir. Ou seja, você não tem nenhuma fala dentro da escritura onde Satanás chega e fala assim, ó, eu vou possuir você e vou te dar o reino dos animais todo, você será o rei dos animais, mas deixa eu te possuir aqui porque eu preciso enganar a pessoa ali. Não, você não tem uma referência a respeito disso, né? Mais uma vez, você não tem base para dizer que a serpente foi possuída, tá bom? Isso aqui foi só um adendo. Aí ele vai lá e te dá a sentença da mulher, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará a luz a filhos. Outra coisa que não faz muito sentido. Como é que eu vou dar um castigo para a pessoa a respeito de dor se a pessoa não teve filhos ainda sem a dor? Para ter um parâmetro, né? Então é como se Eva olhasse a sentença e ficasse assim, beleza, né? Não sei o que é isso, mas uma hora eu vou descobrir, né? Bom, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E aí vem a sentença de Adão. Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. A terra que foi amaldiçoada aqui, tá, gente? Não foi o homem. Foi a Terra, né? E Terra, quando a gente tá dizendo aqui, não foi o planeta Terra não, tá? Terra é o pedacinho ali que ele morava, que ele habitava, ou que ele viria a habitar ali no futuro, depois que ele foi expulso do jardim. Então é a Terra, tá? Que as pessoas gostam muito, por incrível que pareça, as pessoas gostam de falar que esse maldito é a Terra, seria o mundo todo, seria o homem, seria o raio que o parta, mas não, é a Terra, apenas o pedaço de terra que Adão iria habitar a partir daquele momento, né? Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Até tem aqui a ênfase, né? Comerá dela todos os dias da sua vida. Então não tem como ser raça humana, né, gente? Comerá dela, né? Aí eu vou passar aqui um pouquinho, né? Porque aí vai falar aqui, ó. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Aqui eu acho sensacional. Aqui é o momento que Eva se torna mãe de todos os pets. Porque não tinha seres humanos ainda, né? Só tinha eles dois. Mas aí Adão chamou ela de Eva porquanto era a mãe de todos os viventes. Então ela era a mãe de todos os animais da terra, porque até então não tinham filhos ainda. Então a primeira mãe de pet tá aí só por curiosidade. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Aqui o pessoal gosta muito de dizer que Deus fez sacrifícios aqui, que aqui foi o início de como se Deus estivesse ensinando a sacrificar, porque da onde Deus tirou essas túnicas de pele, né? Matou os bichinhos da Eva, né, para dar túnica de peles para ele. Bom, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não consigo acreditar que houve um sacrifício aqui, porque se eu partir do princípio que existe um Deus que criou o universo,
né? Pelo poder da palavra, ele vai precisar matar 2 animais para dar as túnicas de pele para Adão e Eva? Não, ele só faria assim, ou pelo poder para túnicas. E aí, quando apareceria, né? É um mínimo, né? Do que sacrificar animais. Mas alguns teólogos gostam de dizer que aqui houve o primeiro sacrifício de animais, tal, para dar ênfase lá para as questões de Caim, Abel, mas enfim. E os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem... Eita, agora aqui é o versículo, né? Aqui é a final, né? O grande finale. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, existia uma segunda árvore lá, né? Sem ser a do bem e do mal. Existia uma árvore chamada árvore da vida, que ela daria eternidade. Ou seja, já mostra que o homem não é imortal. Ok? Mas então vamos recapitular uma coisa. Olha que maravilha. Vamos voltar aqui no início. Que é isso que é o legal. Olha só. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Serpente, certamente não morrereis. No dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ok? Ou seja, eles comeram? Comeram. Morreram? Não. Então seus olhos foram abertos, ou seja, a serpente falou a verdade. Eles morreram? Não morreram, então a serpente falou a verdade. Serpente disse: no dia que comerem seus olhos, vocês serão como Deus. Seus olhos saberão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí, o que aconteceu aqui? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, quem mentiu nessa história? A serpente aqui não foi, porque a serpente disse simplesmente a verdade, né? Em relação à morte, o texto diz: irá morrer no dia, e não morreu. Deus omitiu o resto das informações sobre os olhos deles serem abertos e sobre eles serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. E então Deus omitiu a informação, né? Foi aquilo que eu disse no começo. São atributos de um Deus, mentir e omitir? Bom, se ele falou que no dia ia morrer e não morreu, mentiu. E se ele não deu as informações que era para ter dado em relação ao que aconteceria se eles comessem, ele omitiu, ok? Então, aí as pessoas falam: ah, não, mas ali foi morte espiritual. Essa é a melhor desculpa da face da Terra. Porque o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação do homem com Deus, a falta de comunhão com Deus. O homem perde o contato com Deus. Isso aconteceu com Adão? Não. Você pode ler o texto lá, você pode ler a Bíblia lá, você pode ler o Gênesis, você vai ver que Deus continuou falando com o homem. Deus continuou falando com Adão. Deus continuou em contato, né? Até se você prestar atenção, quando eu vou adiantar um pouquinho aqui a história, quando você chega lá em Caim e Abel, Deus troca ideia com Caim, Deus troca ideia com eles. Ou seja, que comunhão é essa que se perdeu? Certo? Ou seja, que morte espiritual foi essa? Então não tem base, tá bom? Não tem base. Tá? E aí eu deixei aqui pra vocês aqui esse errinho aqui de português aqui, ó. E sobre eles serem como Deus, faltou o Mzinho aqui. Então eu deixei aqui de propósito pra mostrar que eu tenho defeitos e que eu menti. Não, eu errei mesmo aqui, eu esqueci do M, tá? Eu só queria omitir a informação. Mas mentir e omitir eu posso, porque eu sou humano. Porque quem não pode fazer isso é Deus. Deus não pode, tá bom? Então fica aí esse videozinho pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, curte aí o vídeo, entendeu? Dá aquele triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Por enquanto é só. Tchau, tchau.